Gente, como é que vocês estão? Tá tudo bem com vocês? Olha só, eu vou começar aqui no canal da igreja um estudo, ao mesmo tempo simples, mas também muito profundo, porque nós estamos falando de coisas espirituais. Nós vamos conversar sobre coisas espirituais. Eu tenho orado e Deus venceu na oração. Eu costumo dizer que Deus sempre vence na oração. Por quê? Porque o Espírito dele começa a ministrar no nosso espírito e nos conduzir a fazer coisas que muitas vezes a gente nem quer fazer, mas o Espírito Santo nos coloca em situações para glorificar Jesus e para testemunhar de Jesus. Então, eu estou aqui por obediência. Então, por obediência, eu quero dizer para vocês que eu gosto de um discipulado pessoal, eu gosto, né, de um estudo, ou até mesmo... Quando a gente coloca a palavra estudo, parece que é uma coisa que vai ficar meio, né, meio maçante, mas falar de coisas espirituais, falar da palavra de Deus, conversar pessoalmente. Mas como nós estamos na era da tecnologia e nós precisamos nos adaptar, né, então tem até uma coisinha aqui que dá para jogar para cima, jogar para baixo, e isso aqui também é uma resposta que o Senhor me deu, dizendo: olha, eu tô te dando tecnologia, eu tô usando os irmãos para investir, né? Então o irmão aqui chegou para mim: ó, pastor, eu comprei um negócio para a igreja, né, pensando nos cultos, pensando, né, em fazer um podcast, né, fazer algo para edificar. E o Espírito Santo falou: viu? Eu estou enviando as coisas, estou mandando as coisas, e agora, né, nós temos que fazer as coisas, né? Então eu entendo que Deus, ele está nesse negócio, e nós vamos com certeza trabalhar em cima do canal da igreja e vamos colocar alguns conteúdos aí para edificar a sua vida. Amém? Então, o Evangelho de João, por que o Evangelho de João? Olha, por que não o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas? Por quê? Eu orei e entendi de Deus começar por João. E João é um discípulo que me inspira muito. E até vou falar para vocês que o meu objetivo aqui não é correr, né, e falar. Vamos supor, vamos trabalhar hoje em um capítulo. Não sei, talvez em alguns versículos ou em um versículo, conforme o Espírito Santo soprar sobre a minha vida aqui, eu vou estar compartilhando com vocês, né, e falando daquilo que ele ministrou na minha vida, daquilo que também tenho estudado, né, na Palavra de Deus e no Evangelho de João. Então, o Evangelho de João é um evangelho que ele foi escrito tanto para os judeus como também para o gentio. O gentio é todo aquele que não é judeu. E João, ele tem um propósito de mostrar Jesus sendo Deus, né? Jesus é Deus. Então João, ele vem com esse objetivo de revelar Jesus Deus, a sua divindade. Diferente dos outros evangelhos, e nós estamos vendo isso também na escola de obreiros, que Mateus vai revelar Cristo como rei, como o Messias, como aquele que é da raiz de Davi, a sua majestade. Então, Mateus, ele está direcionado a sua escrita a falar para os judeus, porque os judeus esperam até hoje. E Jesus é pedra de tropeço, né? Eles tropeçaram nessa pedra, mas para nós é o nosso fundamento. Então, diferente de Mateus, também Lucas vai mostrar Jesus e revelar Jesus, a sua humanidade, o Filho do Homem. Então, Lucas vai nos mostrar a natureza de Cristo, 100% homem, assim como também ele escreve para Teófilo, para trazer um registro, os detalhes dos acontecimentos. É um evangelho muito rico da biografia de Cristo. Então, sendo que Mateus escreve para judeus, Lucas está escrevendo para o gentio. E o Marcos escreve, na verdade, para os gregos, e mostrando e revelando Jesus como servo.
Em Marcos, parece que Jesus não tem tempo para sentar, para descansar, para dormir, porque Marcos, ele começa a descrever os relatos ali de Cristo, a biografia de Cristo, Jesus servindo num lugar, servindo no outro, ele para, ele vai. Então, Jesus curando, Jesus atendendo as pessoas, é um evangelho muito dinâmico. E os romanos são assim. Então, quando Marcos escreve, está escrevendo para os romanos. E João, como falei, escreve para o gentil e também para o judeu, mas com o objetivo de mostrar a divindade de Cristo. A palavra-chave para nós estudarmos o livro de o Evangelho de João é a palavra crer. Crer no Filho de Deus como sendo o Filho de Deus, né, e a sua divindade. E ele vai iniciar o Evangelho dizendo assim, olha, ele vai iniciar assim, gente. Ele diz assim, ó, no princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Olha, quem estava com Deus no princípio? João está falando de quem? Essa palavra, a minha Bíblia aqui está na linguagem dela está escrito palavra, né, ação, mas em outras pode estar verbo, que significa no grego logos. Então está falando de Cristo como a palavra viva, como o verbo vivo que se fez, né? Cristo que se fez homem. Lá em Filipenses tem uma referência no capítulo 2 que diz assim, que Deus deixou a sua glória, se esvaziou, né, e habitou entre nós. Então Jesus encarnou, né, o pão vivo. João vai mostrar, como eu falei para vocês, a divindade de Cristo. Ele vai... Vamos pegar um exemplo aqui? Vamos pegar um exemplo dos 4 evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas e João vão relatar, falar daquele momento que Jesus multiplicou o pão e quase 5.000 homens comeram, né, do pão que foi multiplicado, certo? Mas só João vai falar que Jesus é o pão vivo que desceu do céu. Então João, ele quer mostrar a divindade de Jesus. Jesus é 100% homem quando vem, mas também é 100% Deus. Jesus, ele se submeteu ao propósito do Pai. Jesus, ele não pecou. Jesus, ele foi tentado em todas as coisas. Jesus foi tentado em todas as coisas, certo? Mas ele não pecou. Nós podemos ser tentados em todas as coisas, mas em algum momento da nossa vida, e já nascemos em pecado, como entendemos que a palavra de Deus nos ensina. Mas Jesus também nasceu de uma forma sobrenatural. Por meio do Espírito Santo, Maria estava virgem e engravidou. Então, é o segundo Adão, como a palavra de Deus fala, mas não vamos entrar nesse detalhe agora. Mas eu quero que você entenda que Jesus é Deus. Então, a palavra-chave para nós estudarmos o Evangelho de João é crer em Jesus como Filho de Deus, a divindade, né, em Cristo. Então a palavra, no princípio, olha como ele coloca, lá no começo, Gênesis 1, quando Deus criou todas as coisas, Jesus estava lá também. Jesus estava lá. Quando a palavra de Deus fala assim, façamos o homem segundo a nossa imagem e semelhança. Quando Deus fala isso, ele está falando da sua comunidade, do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da ação dos três, no consenso, na sua comunidade, dizendo, vamos fazer o homem a nossa imagem e semelhança. Então, Cristo estava lá. Jesus, Deus fala, o Criador, Jesus, a palavra que sai da boca de Deus, a palavra, o verbo, Jesus e o Espírito Santo que pairava sobre as águas, estava lá fazendo as coisas. Então, eu quero que você entenda que nós cremos também num Deus da Trindade, né? Cremos em um único Deus, mas ao mesmo tempo nós temos o Pai, o Filho e o Espírito. Assim como você também
é espírito que tem uma alma que habita num corpo. Então você é espírito, tem uma alma que habita num corpo. Se nós pegarmos também o tabernáculo, nós vamos ver o átrio, o santo lugar e o santíssimo, ou como alguns podem falar também, o lugar santo dos santos. Então tudo na palavra de Deus, né, tem um porquê, e algumas figuras também nos ensinam e nos explicam algumas coisas que nós podemos pontuar. Então, Jesus é Deus. Pessoal, 10 minutos, meu objetivo é fazer um vídeo curto, mas ao mesmo tempo profundo, para que você possa meditar, pensando nessas coisas. E durante a semana eu vou estar colocando aqui alguns vídeos para nós estarmos meditando na palavra de Deus, tá bom? Então quero convidar você a participar deste ensino do Evangelho de João. Compartilhe esse vídeo, né? Envie esse vídeo para os seus amigos e vamos convidar as pessoas para participar desse estudo da palavra de Deus. Amém? Vai ser muito edificante, eu creio nisso. E falando aqui para vocês novamente, eu não gostaria de estar aqui, eu prefiro estar, né, com um grupo de pessoas falando, compartilhando, porque eu gosto também de ouvir. Mas você também pode deixar o seu comentário aí, deixe seu comentário. E eu creio, se Deus me moveu para estar aqui e compartilhar com vocês uma palavra e muitas palavras que vou compartilhar, eu creio que Deus também quer falar com você e ao mesmo tempo quer me usar. Amém? Então vamos buscar o Senhor juntos, não apenas no estudo, mas também vamos orar, vamos clamar ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, fique na paz. Amém.